Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Para mim é uma bênção, um privilégio poder estar aqui com vocês nesta ocasião e assim ter companheirismo uns com os outros ao redor da palavra. E assim, nesta manhã, ser edificados com tudo que Deus nos dê nesta ocasião. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os irmãos lá em Acapulco, Guerreiro, México, na congregação que o reverendo Abraão Liberato pastoreia, e todos os irmãos lá, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, lá na África e nas demais nações no Oriente. Também todos que estão nos visitando nesta ocasião, dos diferentes países, que Deus os abençoe e que todos saiamos daqui cheios das bênçãos e os cuidados de Deus. Nesta ocasião, temos uma saudação que Ele deu. Quinta-feira, 22 de janeiro de 2009, em Austin, Texas. E vamos ler no Êxodo, no capítulo 25, versículo 16 diz: Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro abatido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aí também desenhou uma estrela de Davi do lado direito. E para cima, nessa Bíblia aqui, ele escreveu assim: Deus se declara a Moisés desde a arca do pacto. Deus se declara a Moisés desde a arca do pacto. E em Zacarias, Zacarias, no capítulo 4, versículo 11 diz:
Falei mais e disse-lhe, o que são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele me respondeu, dizendo, não sabes o que é isso? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Apocalipse 11, do 3 ao 4. E várias escrituras ali. Do lado direito escreveu. Miguel e Gabriel escreveu também na outra Bíblia, Moisés e Elias. Palavras de saudação aos pastores. São as palavras que ele deu aí e vamos escutar. Podem assentar, por favor. No tempo de Salomão, vejam 1 de Reis 6. Primeira de Reis 6, versículo 22, diz assim. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo, no lugar santíssimo, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada uma da altura de 10 côvados. Do lado direito aí escreveu Zacarias 4 e escreveu Apocalipse 11, versículo 3. E uma asa do querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até desde uma asa até a extremidade da outra asa. Assim eram também de 10 côvados o outro querubins. Ambos os querubins eram uma mesma medida e de um mesmo talhe. E desenhou uma pedra angular do lado direito. A altura de um querubim de 10 côvados e assim a do outro querubim. E pôs esses querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que as asas de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas, as outras duas asas, tocavam-se uma na outra no meio da casa. Estava desta forma, assim. E cobriu de ouro os querubins. Agora no capítulo 8 de 1 de Reis, aí nos diz onde colocaram a arca, vejam. E o sacerdote meteram a arca do pacto do Senhor no seu lugar, no santuário da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins.
Ou seja, vocês vejam os 2 querubins em cima do propiciatório, os que primeiro foi mandado Moisés fazer, estavam em cima do propiciatório e ambos estavam olhando um para o outro. Esses eram de ouro maciço e fundido com a tampa do propiciatório. E cada um estava tocando suas asas e rosto com rosto olhando o propiciatório. Agora, esses 2 estão no lugar santíssimo. Esses 2 querubins gigantes estão dentro do lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo, imagina 10 côvados de altura e de ponta a ponta, cobrindo todo o lugar santíssimo. E debaixo das asas, então, foi colocado esses que ele ordenou a Moisés também, e disse a Salomão, vai e coloca aí debaixo desses 2 querubins gigantes. E os sacerdotes meteram a arca do pacto do Senhor dentro do santuário da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e assim cobriam a arca e os seus varais por cima. Tudo ficava debaixo desses 2 querubins de madeira de oliveira revestido com ouro. A madeira representa a parte humana e o ouro representa a divindade. Agora, em 2 de Crônicas, aí também nos narra isso que lemos de 1 de Reis 3, 26, agora 2 de Crônicas 3, 8. Fez mais o Santo do Santo, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados. E também a largura 20 e cobriu de ouro puro do peso de 600 talentos. E o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, cobriu de ouro o cenáculo. E no lugar santíssimo fez 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. As estendidas juntas dos querubins mediam um comprimento de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados tocava na parede da casa e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na outra parede, e era também a outra asa igualmente de 5 côvados, e estava unida com a asa do outro querubim. Isso aqui mostra mais detalhe. E as asas destes querubins se estendiam por 20 côvados, e eles estavam postos em pé, e o seu rosto virado para a casa, para o lugar santo, para o santo lugar. Ou seja, estava olhando para a casa. Esses 2 querubins preenchia todo o lugar santíssimo e olhava para o lugar santo, olhava assim o átrio, olhava a casa toda. Isso nos mostra esse ministério do Filho do Homem, que é o ministério de Moisés e Elias, que é a terceira etapa, que impacta toda a casa. Toda a igreja noiva, as fátuas,
os perdidos e também os 144.000. Tudo fica sendo olhado por esses querubins. Ele disse que meus olhos percorrem a terra. E isso é nesse tempo onde isso cumpre plenamente. Também uma saudação que ele falou em Villahermosa, México, 11 de junho de 2011, o Dr. William Soto disse, ele disse, o que vocês viram manifestado em parte será manifestado em todo o seu poder quando vier a apertura. E, consequentemente, isso corresponde ao nosso tempo. E vejam no livro Os Selos, na página 466 do livro Os Selos, nos diz agora por que vamos prosseguir e provar. Porque esse é o segredo que ninguém conhece. A João lhe foi proibido escrever e até mesmo conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está, no céu não tinha nenhuma atividade. Porque de outra forma poderia revelar o segredo. Agora vem. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, não tinha adoração, silêncio no céu por meia hora. E quando isto está cumprindo na terra, não tem nenhuma atividade no céu. Eles estão olhando e escutando o que está sendo feito aqui. Porque a ação está aqui na terra. É aqui na terra e não lá. A ação está aqui. É aqui. Porque de outra forma poderia revelar o segredo. Agora vem. Se é tão tremendo, pois tem que ser incluído. Porque tem que suceder, acontecer. Como aconteceu em cada era, em cada dispensação, o programa que Deus tinha para esse tempo tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Deus compreendeu seu programa no mensageiro que ele enviava, e assim chamava e juntava os seus escolhidos por meio desse mensageiro, e Deus cumpria sua obra, e sucedia. Aconteceu o quê? O que estava em seu programa, pois aqui no sétimo selo é o mesmo. Tem que ser incluído na história da raça humana. Na história da raça humana tem que ser incluído isso, que estaria sendo cumprido, sendo materializado, que seria esse silêncio no céu que o sétimo selo, na sua abertura, produziu. Mas quando os 7 trovões trovejaram, quando soaram, agora observa, quando os 7 anjos vieram para tocar suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Do lado direito para cima escreveu uma trombeta. Mas aqui temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número perfeito. 7 trovões, um após o outro, soaram rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas sem que fosse entendido. Em cima ele escreveu um idioma desconhecido e em cima de entender aí escreveu em espanhol. Depois os céus não puderam escrever porque não conhecem. E também nada conhece, nenhuma outra coisa conhece, porque não tem que se basear. É um tempo de repouso. Nesse outro aqui, em cima de entender, ele escreveu em outro idioma. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi.
Foi tão tremendo que até aos anjos não lhes foi revelado. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isso, talvez causaria muitos danos. E isso é uma coisa que ele não sabe. Do lado esquerdo para cima escreveu os trovões. Ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom. Tomara que estejam aprendendo. Agora recordem que os dons, fala que na era da pedra angular os dons serão o quê? Serão tirados. Consequentemente, isso ele não pode imitar, personificar. Diz que ele fez nas eras. Vamos ver onde fala que os dons serão tirados. No livro de Citas. Página 16. Do livro de Citas. Do livro de Citas. Eu fui somente inspirado para falar essas palavras e dizer que em um dia glorioso todos os dons na igreja serão colocados de lado. Assim como era, e o próprio Espírito Santo tomará a igreja em tal controle de amor e virá que até todos os doentes serão curados, e os cegos virão, os coxos andarão, sem que as mãos sejam postas sobre eles. Eles somente serão uma grande união, uma grande unidade. Do lado esquerdo para cima escreveu, na visão da carpa, amor divino. Onde isso ia acontecer? Na visão da carpa. E uma estrela de Davi no começo do parágrafo. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras, e na pedra angular escreveu amor. E em cima do parágrafo escreveu a visão da carpa no 8º dia. Os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja. Os enfermos serão curados. Agora aqui continua dizendo. E isso é uma coisa que ele não sabe, um pouquinho antes. Porque se Satanás conseguisse conhecer isso, talvez causaria muitos danos, mas isso é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que queira e personificar qualquer dom, tomara que estejam aprendendo, mas ele não pode conhecer isso porque nem está escrito na palavra, é um segredo completamente. Os anjos e todos se calaram. Se eles tivessem feito algum movimento, talvez isso teria servido para revelar algo. Por isso calaram e não se moveram. Em algum movimento ele circulou bastante. Não se moveram, não fizeram nenhum movimento ali. 7 é o número perfeito de Deus. E houveram esses 7 trovões consecutivos, um após o outro. Esses 7 trovões trovejaram assim, soaram assim rapidamente, como que se estivesse soletrando algo. Agora observa que nesse tempo João começou a escrever, mas lhe foi dito, não escrevas. Do lado esquerdo ele escreveu algo. E escreveu também, não estão escritos. Jesus nunca falou disto. João não podia escrever, os anjos não sabiam nada disso. Na margem embaixo escreveu, Jesus não falou dos trovões. Isso é o quê? Isso é aquilo do qual Jesus disse que nem os anjos no céu conheciam, nem o próprio Jesus conhecia, porque ele disse que somente Deus conhecia. Mas nos disse que quando começássemos a ver esses sinais aparecer, agora estão entendendo melhor? Podemos ver os sinais.
pudiese agarrarse de esto, Agora, se Satanás pudesse agarrar isto, por ejemplo, si usted quiere que algo suceda, se você claro, tendrán quer que que algo creerme aconteça, solamente por agora mis vão ter que palabras. crer somente por minhas Pero si palavras. yo tengo planes para hacer cierta cosa, Mas se eu yo sé que tenho no puedo planos decírselo a para nadie. fazer certas coisas, No es que la eu sei persona que lo não andaría posso dizer a contando, ninguém. Não é pero que a la cosa es pessoa que sairia Satanás lo contando. oiría, Mas o que acontece é pero que él no Satanás puede entrar a mi ouviria. corazón, por Mas ele cuanto Dios não lo tiene pode entrar sellado no meu coração con por el quanto Deus o Espíritu mantém Santo. selado com o Espírito Entonces Santo. la cosa es entre Dios y yo. Então a coisa El é diablo no entre sabe Deus nada e hasta que eu, usted e o lo diabo habla, não sabe nada até que y você en eso fala. él oye. E nisso ele He escuta. tratado, le he dicho a la gente que Eu tengo tenho planes para falado hacer com esto as o pessoas aquello, que eu tenho y projetos de para ahí en fazer isso e aquilo, adelante e puedo daí por ver el diante já diablo começo a ver o poniendo diabo estorbo tras me estorbo colocando estorvo para él após poder estorvo llegar antes. para ele poder chegar na Pero frente. si yo tengo la revelación de Dios Mas y se eu no digo tenho a nada, revelação de Deus e não falo nada, entonces eso es muy então distinto. isso é muito diferente. Recuerden, Satanás tratará de personificar. Recorde, Él Satanás tratará tratará de de copiar todo personificar, lo ele que hace la tratará de iglesia. copiar Él tudo que a igreja faz. Ele é um copião. así ha obrado en las 7, así ha obrado en el pasado. Y Assim encima escribe 7 dados. fez no passado. Aí ele escreveu 7 eras. Todo lo que usted vea fuera del cumplimiento de la visión de la carpa Tudo y lo que que se está você llevando a veja cabo, fora do cumprimento da todo lo visão da demás capa es e o que está imitación. sendo realizado, tudo Porque o así demais é fue imitação. dicho, ellos podrían Porque imitar assim foi todo falado. excepto Ele poderia imitar tudo, eso exceto isso. que se estaría trayendo y dando a conocer al pueblo, Isso que estaria lo cual sendo trazido e no es mostrado. revelando ao povo Y como en la primera e que etapa não y é la segunda mostrado, etapa él e lo como na mostró así, primeira e segunda etapa ele abiertamente, mostrou assim abertamente cómo funcionaba todo, y ahí como tudo surgieron las funcionava, e imitaciones. aí surgiram as Para esto imitações. él lo encierra en un cuartito Mas esse ele o tranca em um y ahí nadie quartinho puede imitar. e aí ninguém pode imitar. Nadie puede ver Ninguém pode ver cómo es que se hace como que é para lograr feito ese resultado. para conseguir esse resultado. Nadie va a saber cómo. Ni aun los que Ninguém vai entren saber como, nem os que entrem conocen porque se le vão preguntó a la conhecer, mujer porque foi qué pasó ahí. perguntado para a mulher No que sé. atravessou Lo aí. único que Ela ella disse: Não recuerda sei. era A única coisa que ela cómo ella había recordava estado era o antes de estado que entrar. ela estava Eso sí, antes de entrar. Isso sim. recuerda y da el testimonio Ela de que recorda ella e estuve testifica. acostada Eu por estava más de de 20 años, cama por mais de 20 anos y ahora estoy sano. e agora estou curada. ¿Cómo sucedió? Como No sé, aconteceu? no Não sei sabía ver, não explicar. sabia explicar. No podía decir, entré y me pusieron las manos. Não podia dizer, eu Entré y entrei, dijo algo. me impuseram as mãos, Entré y entrei, pasó me esto y falaram esto. algo, entrei e No sabía aconteceu que isso había e isso. pasado. Ela não sabia o que tinha acontecido. Solo ese ministerio es el que sabe. Somente esse ministério Así sabe. obrado en el pasado, pues lo Assim vemos trabalhou no claramente passado en e el vemos anticristo. claramente no anticristo. Pero esta es una cosa en particular que Mas él no isto, podrá em personificar. particular, é uma coisa que Acerca ele de não esto poderá no habrá personificar. copiadores. A respeito disto, não haverá copiadores. Porque copiadores, eso proviene, palabra Essa palavra copiones copiador, viene de copiadores. Ahí está. copião, vem de copiadores. Y así será porque él no lo sabe. Isso é assim porque ele não Ni hay sabe. manera que lo llegue a E nem conocer tem tampoco. forma que ele chega Esta a es la conhecer tercera etapa também. y él no Isso é a sabe terceira nada en cuanto etapa a eso. e No lo ele não entiende. sabe nada quanto a isso, não Pero hay un entende. secreto debajo y ella escribe Mas tem um la segredo venida embaixo, aí ele escreveu del a Mesías. vinda do Messias. Encima escribe la venida del Mesías. Em cima escreveu a vinda do Messias. Encima de un secreto. Em cima de um segredo. O sea, del ungido. Ou Del seja, Cristo. do ungido, do Cristo. Gloria a Dios en las alturas. Glória a Deus nas Yo nunca alturas. podré pensar igual como Eu antes nunca por mais más poderei años que pensar vivo. como antes por mais anos que eu Después de viva, haber visto. depois de ter visto. A la izquierda escribe lo que vio el profeta. Do lado esquerdo escreveu o que o profeta viu. Ahora yo sé cuál es el próximo paso. Agora eu sei qual é o Y próximo escribe passo. encima la segunda venida del Señor. Aí em cima ele escreveu a segunda Moisés vinda e do Elias. Senhor, Moisés e Pero Elias. no sé cómo interpretar eso. Mas não sei como Pero interpretar no se isso. escribe octava edad. Porém, escreveu oitava era. Tengo escrito aquí
Eu tenho escrito aqui, e quando isso acontecer, em cima escreveu Moisés, porque é um ministério dispensacional. Se quando isso acontecer, vocês pudessem ver a minha caderneta, para, não continua. Agora, eu não tenho costume de ser fanático. Agora, veja, quando fala de tudo isso, por isso é bom escutar o que vai sendo falado, para que não esteja depois, não fique perdido quando chegar a próxima atividade. Se não escutarem tudo, poderão se confundir, porque a forma que Deus está cumprindo é tão simples que se falar, eu vou aí somente no domingo e não me interessa mais nada, somente o domingo e a mensagem que colocam aí, pronto. Então, essa pessoa não está sendo preparada para a transformação e, por isso, muitas vezes estão perdidos. Aqui no selo ele fala, eu não sei se naquele dia que estavam procurando, encontramos que ele disse que tem que escutar. Se não escutar o que foi pregado, então poderão se confundir ou estarem perdidos. Algo assim ele falou. Vamos a ver si por allí nos lo colocan 247, vamos a ver. Vamos ver se nos envia por aqui, 247, vamos ver. Queremos ver isso em detalhe, para que entendam completamente. Vocês reconheçam que eu não estou falando só a essa congregação, mas essas fitas chegam em toda parte do mundo. Tenho que tornar isso bem claro, porque se uma pessoa chega a ouvir só uma fita e não escutar a série completa, então vai ficar todo confundido. E assim acontece no ensinamento sobre capa. Mas o que deseja se preparar para a transformação e o rapto, então, pode acreditar que vão estar procurando. Subiu algo hoje, o que foi falado, o que foi dito, o que foi trazido. E tudo isso são peças que vão sendo unidas, vai se unindo, e a pessoa já vai tendo o quadro completo do que Deus está realizando. Agora continua dizendo, se quando isso acontecer vocês pudessem ver a minha caderneta, não sigas. Agora, eu não tenho o costume de ser fanático, eu estou lhes dizendo a verdade. Mas recorde aquele sapatinho que eu sempre tratei de explicar, como dizia que a alma estava perto disto, e tudo aquilo e o outro, e etc. E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois. Do lado esquerdo ele escreveu a caderneta. Aqui nesse outro livro, do lado direito onde fala e tem escrito, aí nesse parágrafo do lado direito, na margem direita, ele escreveu lugar santíssimo, desenhou uma pedra angular e escreveu dentro da pedra angular alma. E as eras, ele fez só assim uma partezinha significando as eras e embaixo escreveu novamente alma e fez 3 círculos, um dentro do outro. Tal como pegar na mão da pessoa e chegavam as vibrações. Então, todo mundo estava tendo suas vibrações nas mãos. Mas recorde que quando ele me elevou e me disse, isso é a terceira etapa e ninguém conhecerá. Vejam, o irmão William nos dizia que estaria sendo transmitido e que tivessem televisores e tudo para que desde um lugar saísse para todos os demais países e fizessem a conexão com Porto Rico. E vejam, muitos também apareceram com transmissões e estão transmitindo também. Vê? É o mesmo. Sempre surgem imitações, imitadores. Todo mundo também transmitindo.
Mas recordam de quando ele me elevou e me disse, essa é a terceira etapa e ninguém conhecerá. Se lembram? As visões nunca falham, mas bem são perfeitamente a verdade. E do lado esquerdo escreveu a carpa, e embaixo do parágrafo escreveu, as missões nunca falham. As visões nunca falham. Na página 90, vejam, deste livro, Os Selos, o reverendo William Branham disse aqui, eles queriam voltar, e aqui vemos que, na verdade, voltam para ser reis e sacerdotes. Aí escreveu do lado esquerdo Apocalipse 19 e escreveu também a ressurreição. Queriam voltar. Glória a Deus, me sinto tão feliz até falar em língua. Vejam, aqui parece que eu não tenho o idioma o suficiente para louvá-lo. Necessito outro idioma. E em cima, irmão, ele escreveu espanhol. Outro idioma que nem conheço. Por isso ele disse que ele não pôde interpretar. Aqui no livro Os Selos, na 471, vejam aí embaixo, diz, e lá no Canyon Sabino, ele me disse, esta é a terceira etapa, tem três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas, em cima escreveu, Moisés e Elias. Se abriu ontem. Aqui neste livro escreveu o sexto selo. Sexto selo é Moisés e Elias. Outra hoje. Em outra hoje escreveu o sétimo selo e aqui escreveu a vinda do Senhor. E resta uma coisa, e aí em cima escreveu a segunda vinda. E resta uma coisa que não pôde interpretar porque está em um idioma desconhecido. Aí escreveu sob os 7 trovões, ou seja, os 7 trovões estavam nesse idioma desconhecido para o irmão Branham. E do lado direito escreveu em outro idioma. Mas estive parado ali e o olhei diretamente. A quem terá visto? Olhou diretamente a um instrumento. E essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus. Oh, irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Aí ele escreveu, do lado esquerdo assim para cima, ele escreveu 2 linhas, em 2 linhas, porque meia hora de silêncio ele escreveu pequenininho aí. Escreveu a terceira etapa e em cima meia hora de silêncio. A terceira etapa é igual, produziu o silêncio. Na outra linha, escreveu em um idioma desconhecido os trovões. A carpa é igual à terceira etapa. Esteve parado ali. A terceira etapa é igual, produziu silêncio, os trovões em um idioma desconhecido. A carpa é igual à terceira etapa. Esteve parado ali. E no cantinho aqui embaixo, do lado esquerdo, é melhor eu parar aqui, ao lado desse paragrafinho, ele escreveu para cima. Ele viu, vem que ele viu? Ou seja, viu esse sétimo selo. Se ele veio à grande carpa catedral,
foi transportado em visão e viu a atividade que estava sendo realizada. Viu pregação. A quem ele viu? Agora você busca qual mensageiro está vivo e, consequentemente, este foi o que ele viu. Viram como isso é simples? Isso não é complicado. Mas para os incrédulos, isso não pode ser. Então pintam e arrazoam de outra forma. Não, ele tem que voltar, ele tem que pegar os livros, entrar no quartinho para estudar, porque era um lugar de estudo. Diz que é um lugar para esse ministério estudar. Como virá um corpo glorificado para estudar? Porque coloca raciocínio, arrazoamento. A palavra de Deus não pode ser arrazoada. Se crê. E o que não entendemos agora, iremos entendendo. Vamos passo a passo. Mas lembre que tudo é em simplicidade. A simplicidade é em simplicidade e em uma forma comum. Agora, se ele viu, tem que ser um ministério que esteja aí, trabalhando no meio do povo, que esteja vivo, que seja de carne e osso, que sofre, padece, e está aí no meio do povo, trazendo a revelação do mistério do sétimo selo, que é sua vinda. E se preparando junto com o povo para em breve irmos daqui, porque queremos já sair dessa terra e irmos à ceia das bodas do Cordeiro, antes que esses juízos divinos caiam. Agora vejam, o Dr. William Soto continua dizendo: mas estive parado ali e o olhei diretamente. E isto é a terceira etapa. Está lendo dessa página que li agora, 471. E essa é a terceira etapa que vem. E o Espírito Santo de Deus. Oh, irmão, por isso que todo o céu esteve em silêncio. E irmão, ele disse, e todo o céu esteve em silêncio quando foi aberto o sétimo selo. O sétimo selo é a vinda do Senhor. Vejam como está conectado com a visão da grande capa catedral, os 7 trovões do Apocalipse 10, que são a voz de Cristo vindo à sua igreja no Apocalipse 10, com o livrinho aberto em sua mão, o título de propriedade. E vejam como tudo está ligado com a grande capa catedral. A vinda do Senhor à sua igreja. A voz de Deus falando como leão e os 7 trovões emitindo suas vozes em um idioma que não é o inglês. No livro Os Selos, na página 474, a 474 em cima diz, agora, se essas outras coisas enquadraram perfeitamente com a palavra, então isso também enquadra perfeitamente com a palavra. Amigos, estamos aqui no fim. Em breve o tempo terminará e milhões perderão suas vidas. Milhões que agora creem que estão salvos serão como estopa para a era atômica. Estamos vivendo na última hora. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, pela sua ajuda a seu povo, que assim eles se mantenham olhando para diante. E do lado esquerdo desenhou uma pedrinha angular, esperando a próxima vinda de Cristo. E em cima escreveu, com Moisés e Elias. Em cima desta margem da página 474, em cima, aí escreveu, vem outro profeta, é igual ao Messias. Você me pergunta, irmão Branham, quanto tempo falta? Talvez faltam 20 anos, talvez 50 anos, ou até mesmo 100 anos, eu não sei, mas talvez venha pela manhã. Na manhã, aí escreveu de Israel. Ou nesta mesma noite, escreveu dos gentios. Eu não sei. Agora, do lado direito, desenhou uma estrelinha de Davi e escreveu na manhã. E o que diz que sabe está equivocado, não saberá, somente Deus sabe.
Agora, observa, é por Deus que eu lhes digo a verdade. Já que essas coisas me são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo. E cada coisa identificou seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sobre esse selo eu não conheço. Não conheço. Não pude decifrar, não pude captar o que dizia. Do lado esquerdo para cima escreveu: o sétimo selo fala em outro idioma. Mas eu sei que eram os 7 trovões, trovejando rapidamente um após o outro, fazendo 7 estrondos. E isso se abriu para algo mais. Aí escreveu terceira dispensação. Se abriu, aí escreveu em cima terceira dispensação. E quem abre a dispensação do reino? O sétimo selo, em sua abertura. Algo mais aí em cima escreveu Israel. Porque aí é que Israel verá e vão dizer: esse é o que nós estamos esperando. Para algo mais que vi, quando vi isso, procurei a interpretação e me passou tão rápido que não pude decifrar. Isso é correto. Ainda não é a hora. E ainda ele escreveu hora zero. E em hora para isso, aí ele escreveu em cima Israel. E ainda não é a hora para isso, escreveu Israel, e do lado continuou e escreveu na capa. Ou seja, para isso, isso seria realizado na capa, mas ainda não era a hora. Mas está chegando a esse ciclo, e aí escreveu terceira dispensação e desenhou uma pedrinha angular, aí em cima de ciclo. TRA, terceira abreviado, e uma pedra angular. Está chegando perto. Então o que tem que fazer é eles recordar que estou falando em nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem a qual hora algo possa acontecer. Nesse aqui em cima, em algo pode acontecer, ele escreveu hora zero, e aqui escreveu a segunda vinda de Cristo. E aqui na margem, ou seja, no meio desses parágrafos, escreveu, aí onde fala possa acontecer, aí escreveu em outro idioma, e aqui escreveu as escrituras Apocalipse 1, do 1 ao 3, 4, versículo 1, 22, 6 e 22, 16. Esse é o anjo. Agora, quando essa fita estiver circulando, talvez será um instrumento para fazer 10 mil dos meus amigos correr, porque vão dizer: o irmão Branham está tratando de se fazer um servo ou profeta diante de Deus. Deixa eu lhes dizer isso, meus irmãos, isto é um grande erro. Eu unicamente estou lhes dizendo que vi as coisas que me foram ditas. Você faça o que queira. Eu não sei quem será e nem o que vai acontecer. Aí quem será em cima escreveu Moisés e Elias. O véu de carne. Aí diz, eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Aí, não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm o mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Do lado esquerdo escreveu silêncio por meia hora. Aqui nesse outro livro, do lado direito, desenhou uma pedra angular e as eras. E em eu não sei, aí colocou uma seta para a pedra angular. E nas eras escreveu trovão também. Somente sei que esses 7 trovões contêm o mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que temos estado esperando. Do lado esquerdo escreveu Moisés e Elias. Talvez esse ministério pelo qual tenho tentado converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. E se for assim, então eu lhes estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo.
E mesmo se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei. Do lado esquerdo escreveu, vem outro profeta. Agora, vejam, tem algo muito interessante e importante. Nessa mensagem que vamos ler hoje, vejam, na página 8 aqui diz assim, ainda que Davi era profeta também, mas estava na parte política do reino de Deus na terra. Essas diferentes posições, a de Davi e a de Natã, essas posições eram diferentes, ou seja, eram duas posições diferentes. Mas também Davi, sendo profeta, compreendia a Natã e Natã entendia a ele. Na 10 também fala disso, porque ele disse que não haverá dois profetas ao mesmo tempo, mas vejam, uma pessoa pode estar colocada na igreja como um profeta, mas não ser um mensageiro. Portanto, esse profeta está sujeito ao mensageiro do seu tempo e tem que levar a mensagem do mensageiro do seu tempo. Por isso ele dizia que ele falava de Gabriel, o anjo profeta da sexta dimensão, que ele trazia a revelação a Daniel e a João. Talvez esse ministério pelo qual tenho tentado converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se for assim, então eu os estarei deixando para sempre, não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E mesmo se fosse assim, aí ele escreveu o anjo de Jesus. Mesmo se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver, aí escreveu na capa, vê? Onde foi que ele olhou e viu? Na capa, onde estava sendo realizado tudo isso. E Deus, o Espírito Santo, estava operando ali, realizando com o instrumento tudo que o Mumbra estava vendo. Portanto, era em uma etapa onde a igreja noiva ainda estava nesses corpos. Era uma etapa que ainda não tinha acontecido a ressurreição e onde não tinha acontecido a transformação, porque estava embaixo, as pessoas estavam embaixo dele e ele olhava tudo e pessoas vindo aos pés de Cristo para recebê-lo. Mas vejam, tudo isso ele estava vendo no futuro. Depois a fila de oração e tudo isso. Mas foi em um tempo que não tinha acontecido ainda a ressurreição. Mas nessa etapa ele disse, vejam como se move a ressurreição. Ou seja, que tudo irá de uma forma progressiva. Irão chegando à medida que estarão saindo bem do julgamento no céu. Isso é correto. E estou seguro que vocês já não perceberam as coisas que aconteceram nessa semana. Olhar e ver o que é. Aí ele escreveu na capa Moisés, porque é o ministério dispensacional. Eu vi abrir até onde vi, isso é certo, e estou certo que vocês perceberam as coisas que aconteceram nesta semana. Estou certo que observaram o filho, o menino da irmã Colin, que estava para morrer naquela noite, e depois a mocinha com leucemia. O reino de Deus está a caminho. Aí escreveu, dispensação do reino. E a coisa está mudando mais do negativo ao positivo. Aí em cima, mudando mais do negativo ao positivo, aí ele escreveu as 7 eras com seus anjos, a estrela da manhã. Ou seja, das eras, mudando das eras para a estrela da manhã. Ou seja, para a vinda do Senhor. Assim como tem sido. Agora, isso não deveria ser de tropeço para ninguém. Ninguém deve tropeçar, nenhum escolhido deve tropeçar com o cumprimento da vinda do 7º selo. Mas haverão pessoas que tropeçarão com o véu de carne, o que não é a intenção do instrumento que isso aconteça. Mas bem, sempre foi lhes dito que olhe atrás do véu, sempre lhes foi dito isso. Depois não podem dizer, a mim não me alertaram, não me falaram.
sempre olha atrás do que a palavra traz, que é o que nos prepara. Isso é da justificação à santificação, e aí segue para o batismo do Espírito Santo. E depois, ao ouvir isso, ele escreveu a vinda do Senhor, o sétimo selo. Simplesmente estamos chegando mais perto de Deus a cada passo. Hoje estamos mais perto, mais pertinho dele. Aqui o Dr. William Soto continua dizendo: tem que ser um idioma que corresponda ao cumprimento da grande capa catedral. Se cumprir na China, então seria falando em chinês. Se fosse na China, então nós seríamos os chininhos. Porque íamos aparecer no território que ia cumprir, porque cada um de nós já estamos predestinados e repredestinado e reeleito, e não existe maneira de que não fizéssemos contato com o sétimo selo. Se fosse um chinês, nós estaríamos chinados lá, seria um chinês. E estavam lá comendo com os 2 pauzinhos. Agora é difícil. Eu não sei quantos de vocês comeu com 2 pauzinhos. Isso é incômodo. E com a colher ou um garfo é muito fácil. Uma colher cabe mais de 15 gramas, mas em cada país tem sua forma e são culturas. Por isso, imagina se uma latina casar com um chinês, ou um latino com um chinês. Pode ser que se deem bem, mas tem coisa que, na cultura, as coisas são um pouquinho difíceis, e por isso o melhor é que casem com os da sua própria cultura, e assim evita muitos problemas. Mas quando fazem, também Deus os abençoe e segue adiante. Deus conhece o nosso coração. E o que desejamos é sempre servi-lo e que ele se agrade de tudo. Porque cada pessoa tem o livre-arbítrio e decide por si mesmo. Temos os conselhos do Reverendo William Branham, da Bíblia, do Dr. William Soto, e hoje continua sendo falado tudo isso. E a pessoa decide o que fazer. Agora, continua dizendo, se cumprir na China, seria falando chinês. Ou seja, todo o ministério e o idioma que seria falado seria o chinês. Se cumprir na China, será de acordo com o país e o idioma que fala nesse país, onde cumprir a visão da capa. Graças a Deus que foi aqui. E que é o espanhol, e que é na América Latina e o Caribe. Porque tem um programa. E todas as escrituras, vejam, se cumprem, são cumpridas, porque senão, quando fala como o relâmpago que nasce no Oriente se mostra até o Ocidente, vejam, o Ocidente é a América Latina, a América do Norte e a América Latina e o Caribe. Será de acordo ao país e o idioma que fala nesse país onde compra a visão da capa. E, além de tudo, o idioma que o mensageiro correspondente ao ministério fala, o qual o Espírito Santo operará. Bom, um pouquinho mais claro, porque não existe maneira que ele falasse mais claro. Claro, agora entendemos, compreendemos completamente. E graças a Deus que temos identificado o lugar, o país, o lugar, temos identificado o ministério, e graças a Deus que fala espanhol e não chinês. Agora, no livro das Eras, na página 36, aí nos diz, se for de acordo com o idioma do mensageiro, então esse instrumento tem que ser um véu de carne e tem que estar vivo no meio do povo. Se encontrarem esse instrumento, estará encontrando o véu de carne, um instrumento que o Espírito Santo estaria usando no cumprimento da visão da capa. Na página 36 do livro das Eras, o editado,
Então vemos que quando esses últimos de Israel tenham sido unidos em amor ao Senhor e o inimigo tenha sido destruído, Deus preparará seu monte santo, o seu novo horto do Éden para a noiva e os criados dele e dela para a lua de mel de 1000 anos sobre a terra. Como Adão e Eva estavam no horto e não terminaram os 1000 anos, agora Jesus, o nosso último Adão e sua Eva, a igreja verdadeira, cumprirão todo o plano de Deus. Oh, como a Bíblia repete a cena de José. Em cima escreveu Moisés e Elias. A cena de José e seus irmãos está a ponto de se repetir, porque em breve Jesus vem. E ao terminar o tipo de José, tem uma coisa mais que quero ter, que quero atrair a sua atenção a respeito desse tempo do fim. Se lembra que quando José falou com seus irmãos, quando Benjamim não estava com eles, ele falou por meio de um intérprete, mesmo que sabia perfeitamente o hebraico, mas ele falou a seus irmãos em outro idioma. Em cima escreveu os trovões, e do lado esquerdo para cima escreveu outro idioma. Você sabia que a primeira era gentia, a cabeça de ouro, a era da Babilônia, terminou com uma mensagem em línguas escrita na parede? Vejam aqui nesse livro, onde fala plano de Deus. Nesse parágrafo que começamos, aí desenhou uma estrela de Davi. E em cima, ou seja, na margem à esquerda, no meio desse parágrafo escreveu o Éden, milênio, Adão e Eva, para que anotem esses escritos aí também. Onde fala a cena de Jesus, a cena de José e seus irmãos está a ponto de cumprir, porque Jesus vem em breve, e em cima ele escreveu Jesus e desenhou uma pedra angular e as eras. Essa era terminará da mesma maneira. A abundância de língua nesse dia é muitas provas que o tempo do gentil acabou e Deus está voltando a Israel. Do lado direito escreveu José. Agora nosso irmão ele continua dizendo aqui, portanto, a mensagem passa do precursor, do reverendo William Branham, a outra pessoa no último dia, que estará trabalhando braço a braço com o povo e com todos os ministros para conquistar as promessas correspondentes a esse dia final, entre as quais está a grande carpa catedral, que vai ser de grande bênção para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que Cristo vai dar todas essas bênçãos, vai cumprir todas essas promessas que foram dadas e que o reverendo William Branham viu quando ele foi transportado ao futuro e viu essa grande carpa catedral e esteve ali e viu o que estava acontecendo. Ou seja, ele viu o que vocês estão vendo desde o começo. Ele viu na sua máxima expressão um dia de atividade, mas vocês estão vendo todos os passos, todas as lutas, todas as provas, tudo que ele vai nos dando dia a dia. Vocês vão vendo tudo até chegar a esse dia que ele viu. E na página 83 do livro de Citas, parágrafo 707, diz assim: observa o trabalho do mensageiro do tempo final. Será de preparar o santo, uma noiva preparada para seu noivo. Essa será a sua mensagem. Você deseja aprender o seu alfabeto? Para que depois possa estudar álgebra, quando esses outros selos que estão atrás do livro forem abertos? Eles serão revelados somente a estes. E do lado direito escreveu os trovões e embaixo escreveu álgebra é igual os trovões. Os selos na parte de trás. Álgebra é igual aos trovões. Os selos na parte de trás.
Em cima ele escreveu: o quarto Elias prepara o povo para o noivo, Cristo, para aprender álgebra que o noivo lhe ensinará. Agora continua dizendo: em uma ocasião o anjo disse: lembras o nome que você procurava quando você teve a visão? Portanto, ali tem um nome. Que nome mais importante poderá estar ali, senão o nome do Senhor? O nome novo do Senhor, que é o maior mistério quanto a nomes, registrado na Escritura, na página 88 do livro de Citas, que é um extrato do livro Os Selos, da página 131, mas vamos ler aqui. Como está traduzido aqui neste livro, na versão do livro de Citas, diz: tinha um nome escrito que ninguém entendia, senão ele mesmo. Eu gostaria de me deter nisto somente um minuto. Oh Deus, eu tenho uma boa noção, mas talvez ninguém sabe. Vocês souberam alguma vez que esse nome Jeová não está certo? Qualquer um sabe, Dr. Bailey. Você sabe que isso é certo. Os tradutores nunca souberam traduzir. É soletrado J-U-V-H-U, não é Jeová. Do lado esquerdo ele escreveu J-U-V-H-U. Mas esse não era seu nome, veja. Toda vez que teve uma vitória ou algo acontece, o nome é mudado. E Jesus, seu nome na terra, foi Redentor. Jesus, quando ele esteve na terra, ele foi o Redentor. Isso é certo. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu, e ascendeu ao alto, ele recebeu um nome novo. Esse é o motivo pelo qual eles gritam da forma que fazem. E não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observa o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo que mude essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que ter algo. Observa, nenhum homem, ele mesmo. Em cima ele escreveu a imagem JVHU. Escreveu: nos trovões o nome novo é revelado. Nos trovões é revelado o nome novo. O Dr. William Soto continua dizendo: agora estamos vivendo no tempo final. Por isso, de um momento a outro, se fará realidade a visão da capa e, consequentemente, também virá a cumprimento a terceira etapa e todas as demais coisas. E compreenderemos plenamente o que são os trovões e o que os trovões dizem no tempo final. Onde é que compreenderiam os trovões? No cumprimento da visão da capa. E não em outro lugar. Qualquer pessoa poderá dizer: não, os trovões, eu sei o que são os trovões. Bom, se você sabe, então, você ganhou de Deus, porque Deus disse que no cumprimento da visão da capa é que ia compreender, seria compreendido os trovões, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o sétimo selo sendo aberto à igreja. E compreenderemos plenamente o que são os trovões e o que os trovões dizem no tempo final. Agora vejam na página 106 do livro de Citas, parágrafo 920. Diz: vejam onde estamos. Aqui no topo da pirâmide, aqui onde Deus provou com a Bíblia pelos 7 selos que foram perfeitamente revelados. Esperando somente os 7 mistérios, em cima escreveu trovões. Por último, na vinda do Senhor. Onde é que revelaria os trovões? Na vinda do Senhor. E em várias ocasiões ele nos diz: a vinda do Senhor ainda não se cumpriu. Por fim, na vinda do Senhor e o rapto da igreja, que pode acontecer antes do amanhecer. No cantinho do lado esquerdo ele escreveu: do 7º milênio, 4ª vigília. E embaixo escreveu também: esperando os trovões, por último, na vinda do Senhor.
Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras e as dividiu, e na pedrinha angular ele pintou dentro de vermelho e circulou. E em cima escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 6, e escreveu os trovões na vinda do Senhor. Agora, ele continua dizendo aí, e obteremos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na 82, ali nos mostra também, página 82, parágrafo 696, diz assim, 696. Veja onde estavam as vozes nos trovões, não no céu, na terra. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Os trovões nunca foram falados no céu, foram falados na terra. Nos selos ele disse que o livro é tomado e aberto para a igreja e não para Cristo. Ele disse no livro Os Selos. Depois que tudo esteja completo, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pegada ao livro que não foi revelado, nem ainda está escrito no livro. Oh Deus, gostaria de poder conseguir isso nas pessoas e atualmente pudesse. Não fale, por favor, não desta vez. Estou preparando para deixá-los. Aí em cima escreveu, aí escreveu, as vozes dos trovões estavam na terra é igual por profeta. As vozes dos trovões estavam na terra é igual por profetas. Não falhe. Se em algum tempo você ouviu, ouça. Esses selos são a parte de trás do livro, e o tempo do 7º anjo está tocando, e todos os mistérios que estão escritos no livro são concluídos. E imediatamente o livro que estava aberto e escrito por dentro é fechado. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Os mistérios de Deus são consumados, e esses são os mistérios de Deus, a partida da igreja e todas essas outras coisas. Agora, quando ele começar a tocar, o mistério será consumado. Agora, anote, é o tempo então para que as vozes do 7º selo de Revelação 10 sejam reveladas. As vozes do 7º selo. Então, veja, do lado ele escreveu, os trovões é igual às vozes do 7º selo, ou seja, que os trovões são o 7º selo. E o 7º selo é os trovões. Em cima ele escreveu as vozes do 7º selo. Página 115. De los sellos dice 115 dos selos, diz assim, isso vem em cima, o parágrafo em cima, como na metade do parágrafo, que está em cima. Isso vem em símbolo de uma igreja, e sabem que tem um selo, mas não sabem exatamente o que é esse cavaleiro sobre um cavalo branco, mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo for realmente aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. E aí que do lado esquerdo para cima ele escreveu em 2 frases. O selo é aberto e não para Cristo, mas para a igreja. Agora, o Dr. William Souto continua dizendo aqui. Assim também para as promessas que foram feitas para a igreja, para esse tempo final, tem grandes bênçãos. Inclui a promessa da grande... Na promessa da grande capa catedral está envolvido muitas coisas. A revelação do 7º selo está incluído o que inclui? A revelação. E se está incluído a revelação, tem que ter um pregador trazendo a revelação, porque o Senhor não fará nada sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. A revelação do 7º selo, a revelação da vinda do Senhor e todas as coisas que vão com a vinda do Senhor. Página 22 do livro de Citas. No parágrafo 793, que é um extrato da página 254 do livro Os Selos,
Mas vejam o que diz aqui, o que ele escreveu. Agora vimos ele vindo à noite com sua grande espada para matar, e vemos que ele é morto com a mesma espada também, a espada da palavra. A espada aguda de Deus, a espada de 2 fios, o mata, o lança para baixo. Espera até que esses 7 trovões deem suas vozes a esse grupo que, na verdade, podem tomar a palavra de Deus e operar aí. Em uma versão ele disse assim, colocá-la bem. Ela dividirá e cortará. Eles podem, aqui em cima ele escreveu, eles podem, M.E., ou seja, Moisés e Elias. E em cima escreveu Apocalipse 11, do 1 ao 10, eles podem fechar o céu, podem fechar isso, ou fazer o que desejem. Ele será morto pela palavra que sai de sua boca, é mais aguda que uma espada de 2 fios. Eles poderão clamar por 100 milhões de toneladas de moscas, se assim desejarem. Amém? O que eles digam que aconteça, vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. Em cima ele escreveu os trovões e o poder da palavra falada no ministério de Moisés e Elias. Os trovões e o poder da palavra falada no ministério de Moisés e Elias. Aqui nosso irmão William continua dizendo. E todas as coisas que vão com a venida do Senhor. E todas as coisas que vão com a vinda do Senhor. Aí ele começou a enumerar. A fé para o rapto, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos vivos. Tudo isso será revelado para a Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. As pragas, as taças, os juízos divinos que virão sobre a terra, as trombetas, tudo isso está ligado à terceira etapa e, consequentemente, ao cumprimento da grande capa catedral. Tudo está ligado, esse ministério sob capa. Está ligado às trombetas, às taças, às pragas, tudo que envolve. E vejam também, todas as bênçãos estão contidas no cumprimento da visão da capa. Por isso ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso todo. Ele é o tudo em toda a nossa vida. E nesse tempo damos graças a Deus que vimos o nosso Senhor. Temos reconhecido sua vinda, ou temos recebido, e lhe temos dado as boas-vindas à nossa vida, e que Ele encha a nossa alma, o nosso lugar santíssimo, assim como os querubins encheram completamente com sua presença, encheram o lugar santíssimo, que esses 2 querubins com as suas asas encha cada alma, cada coração, cada lugar santíssimo dos escolhidos de Deus, que nesse tempo final serão transformados. Deixa que Ele coloque esses querubins em sua alma. Permita Ele habitar completamente no seu coração. Tu és meu Senhor. Podemos cantar esse cântico? A jovem Lina e Marielle, se puder nos acompanhar aqui com esse cântico. Tu és meu Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso governador. Ele é o nosso todo, o nosso tudo. Por isso sempre pedimos a Ele a sua ajuda. Não podemos fazer nada sem Ele. Tu és meu Senhor.
Eres mi Dios, mi Rey, el dueño de mi ser, omnipotente y fiel. Toma lo que yo soy, toma todo de mí y haz lo que quieras tú para tu gloria. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final. Hay un relato que hemos leído, miren. Tem um relato que lemos nessa mensagem, Poderoso Dios develado. O Poderoso Deus Revelado, Y él nos dice allí, e ali ele nos disse, en la página 19, miren, dice, na página 19, vejam, diz assim: y ustedes pueden ver lo que está sucediendo. e vocês podem ver o que está Que acontecendo, Dios está llamando a salir de la cortina que carnal, Deus está chamando para sair da que cortina está carnal, tratando de que está personificar, tentando personificar, que tenta unir a igreja a um êxodo, não aos batistas, metodistas, presbiterianos, mas às igrejas pentecostais. É um chamado individual. es usted. É você e Deus Tiene que entrar, tem que entrar, não seu grupo, não sua igreja, não seu pastor, é você. el que tiene que entrar. É você que tem que entrar. Escribe un llamado individual. Aí escreveu um chamado individual. Quiero que noten otra Quero que característica observe de outra Moisés. característica de Moisés. Salió aún siendo Quando ele profeta, saiu, mesmo sendo profeta, sendo tão grande como ele era, vino con la palabra, el pueblo vio un quando cambio. veio com a palavra, o povo viu uma mudança nele, algo tinha acontecido com ele. Cuando viene la palabra al escogido, Quando a palavra vem ao va escolhido, palabra sobre palabra. e vai palavra sobre palavra, palavra sobre palavra, Claro que va a haber un cambio. claro que vai ter uma mudança em você e em mim. Hubo un cambio en Moisés. Teve uma mudança em Moisés. Cuando vino con la palabra Quando vindicada veio com a para palavra aquella hora, vindicada para aquela hora, os mandamentos, él era una persona cambiada. ele era uma pessoa Y así mudada. será usted. E assim você será Salga de detrás de ese velo quando humano, sair de detrás desse véu de humano, reuniones como esta, que ri de reunião como que essa, tropiezan en la sanidad e divina que y tropeçam na cura divina e diz: o tempo dos milagres já passaram. salga usted Você saia y despoje de ese velo tradicional. e despoje, ou seja, livra-se desse véu tradicional. E as pessoas notarão que algo aconteceu com você, O nuestro honorable como nosso irmão ou nosso honorável irmão imagino que la implorou. mayoría de los Imagino que a maioria dos presbiterianos sabe que algo aconteceu com ele, porque él salió de ese velo tradicional. porque ele saiu desse véu tradicional. Ele viu algo nas pessoas que lhe y se atraiu deshizo del velo. e se desfez do véu. Salga del velo, Quando você sair do véu, você estará à vista de todo o povo. E eles verão que algo aconteceu em você. A palavra está velada para o incrédulo, claramente revelada mas está al creyente. claramente revelada ao crente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, era Deus. En aquellos días Naqueles dias, era Dios en un era hombre, Deus su em Hijo um homem, Jesucristo. seu Filho Creemos en Jesus eso. Cristo. Cremos nisto. No simplemente un Não profeta, simplesmente um profeta, un hombre não ordinario, um homem comum, un hombre ordinario. um homem Era Dios comum. en Cristo. Era Deus em Dios en un Cristo, hombre. Deus em um homem. La plenitud de Dios A corporalmente en un plenitude de hombre. Deus corporalmente Deus em um em um homem. hombre. Deus em um homem. Ahora es Dios en
Agora é Deus nos homens. Vê? A plenitude de Deus, a divindade, corporalmente em sua igreja, manifestando-se a si mesmo, cumprindo sua palavra. Agora podemos ver que o tempo todo Deus esteve coberto de pele. Você vê? Deus se escondeu atrás de um véu. Eu me lembro um conto, uma história que aconteceu no sul. Era um lugar cristão, onde criam em Deus e pensavam que Deus os protegia de todo o problema, que verdadeiramente Ele faz. E eles tinham um rapazinho em torno de 7 ou 8 anos, e ele assistia à escola dominical, e era um bom menino. Mas quando acontecia uma tempestade, ele ficava com muito medo, aterrorizava. E mais se houvesse relâmpago. Quando eu contei isso a um cavalheiro no outro dia, quando aconteceu o caso do homem que tinha sido curado, esse mesmo ministro disse: eles fazem de você um Deus, irmão Branham. Bom, ele era um crítico. E eu seguia a corrente. Não para feri-lo, vocês sabem. Eu disse a ele: isso não está longe da Escritura, você vê? Eu disse a ele: não está. Porque Jesus chamou os profetas de deuses, você vê? Isso é certo. Ele diz: bem, vocês tentam tomar o lugar de Deus. Também não está longe. Isso é exatamente o que é. Isso é exatamente Deus manifestado em carne, como Ele prometeu. E eu contei a ele isso, e uma noite começou uma tempestade, e a mãe disse ao menino: filho, vai dormir. Ele respondeu: mamãe, estou assustado. Estou assustado. Ela disse: nada vai te causar dano, vai dormir. Ele foi para a cama. E os relâmpagos continuaram, e o menino ficou nervoso. Ele cobria a cabeça, mas ainda via a luz do relâmpago na janela e escutava o rugido dos trovões. E ele exclamou: mamãe! Júnior, o que você quer? Ela respondeu: sobe e dorme comigo. O menino pediu. Assim que ela, como uma boa mãe, subiu os degraus e o pegou nos seus braços e disse: Júnior, mamãe quer falar com você um momento. Agora, não esqueça isso. Nós vamos à igreja constantemente, lemos a Bíblia, oramos, somos uma família cristã, cremos em Deus, cremos que nas tempestades, tudo que acontece, Deus é a nossa proteção. Ele respondeu: mamãe, eu creio em tudo isso, mas quando esse raio está tão perto, eu quero um Deus que esteja coberto de pele. Vejam, quando vier a apertura forte, não se preocupe, porque vocês têm um Deus de pele que está no meio do povo, que sempre lhes ajudará. Embaixo ele escreveu que era um Deus coberto de carne. O irmão Branham disse: eu creio que todos sentimos o mesmo que Júnior. Quando nós nos reunimos, nós oramos uns pelos outros, queremos um Deus com pele. E aqui vemos que Deus sempre teve um corpo de carne em sua manifestação. Quando Moisés ouviu, ele era um homem, resplandecia como um homem. Quando Deus estava atrás do véu, também estava coberto de pele. E nesta noite, Deus em sua igreja está velado em sua igreja atrás por meio de um véu de carne. Ele continua sendo o mesmo Deus nessa noite, sabemos, ele continua sendo o mesmo Deus hoje também. Mas agora, como sempre, o véu de carne é o que faz as tradições tropeçarem. Do lado esquerdo escreveu Deus com um véu de carne. Do lado direito escreveu: tropeçam no véu de carne.
Eles não podem crer que é Deus fazendo com que as pessoas atuem dessa forma. É porque Deus está velado na sua igreja atrás de um véu de carne. Isso é correto. Ele está escondido do incrédulo e revelado ao crente. Sim, Senhor. Por isso, hoje, como Júnior, podemos dizer: Tu és o meu Senhor. Tu és o Deus. Tu és Deus no meio do povo. Tu és Deus nos guiando para a terra prometida do novo corpo. Tu és o meu Rei. Tu és o dono do meu ser. Tu és onipotente e fiel. Tu és meu Senhor. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Pero para llegar al final, necesitamos Mas para ser chegar no llenos final, completamente necessitamos del ser Espíritu Santo. completamente cheios do Espírito Santo. Encha minha alma, Senhor, Espíritu Santo, com Teu Espírito Santo. Enche-a, Senhor. que esté lleno el lugar santísimo de Que o ti, de tu lugar presencia. santíssimo esteja cheio de Ti, de Tua presença. Encha minha alma. Podemos cantar esse cântico. Llena mi alma Encha minha alma con tu Espíritu Santo. com Teu Espírito Santo. Llena mi corazón. Encha meu Llena todo coração. mi ser. Encha todo o meu Llena ser. todo lo que hay Encha tudo para que, poder llegar a la meta tudo que de la tenha transformación. para poder chegar à meta da transformação. Senhor, me encha. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en
esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, sí, Señor. Llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, toda, Señor, que tu poder se manifieste en mí. En la oración del mensaje, los ungidos de los últimos días, Uma frase na mensagem, na oração da mensagem Os Ungidos do último dia, o irmão Branham faz um pedido tão lindo ali. magnífico Dios, creador de los cielos y de la tierra, Magnífico Deus, Criador do céu e da quien nos terra, has divinamente determinado esta hora de adoración a que ti, divinamente nos determinou essa hora de que adoração a Ti nesta nosotros, manhã. Señor, en nuestros corazones, Senhor, que nós, em nos nosso podamos coração, rendir completamente possamos nos render a tu completamente divina voluntad à Tua divina y a la vontade operación del Espíritu Santo e en a nuestro ser, operação do Espírito Santo em porque nosso es el ser. Espíritu Santo el que opera. Porque é o Espírito Santo que opera tudo. Lo que el profeta hace, lo que el pueblo hace, Tudo que o profeta faz, o que o povo faz, é o Espírito Santo el que hace la obra. o que faz a Pero él obra. tiene instrumentos. Mas ele tem Es instrumentos. usted y soy yo. É você e eu. Por eso permite, Señor, que el Espíritu Santo Por isso, Senhor, permita que o Espírito Santo opere sin limitaciones. sem Y limitações. usted lo dice en mí. E você fala em mim, em mim, em mim. Não naquele, naquele. Não, não pense em ninguém. Pense em você. Você com Deus. Fulano e me engano, isso não vai a você uma segurança de transformação. É Ele, é Ele, é Ele. Tudo é Ele. Senhor, opera o Espírito Santo em mim, em mim. Para assim realizar aquilo que Tu queres que nós saibamos. O nosso desejo é ser cristãos melhores, ser melhores ungidos e melhores representantes de Deus. Enche a minha alma, Senhor, enche-a completamente. E estou falando contigo, Senhor, e não com o vizinho, é contigo, Pai. Enche a minha alma, enche o meu ser. Permita que seu Espírito Santo opere em minha vida daqui por diante, sem limitações. Que quando eu falar a palavra, Senhor, eu a fale crendo e Tu faças a obra. Que eu seja a Sua boca, Pai. Que quando eu falar, Tu não tenha obstáculo na minha vida para que tudo se cumpra. Irmãos, isso virá. Isso virá acontecer. Isso vai acontecer. Ele disse na página 6 do livro de Citas, o que lemos nessa manhã. Estamos falando coisas bíblicas. E como somos crentes, cremos na palavra, cremos no que foi trazido. Página 6, parágrafo 49. Oh, irmão, me dê uma igreja cheia, não pelo meio, meia vazia, mas cheia, 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 Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E em um ano Deus fará o que todos os teólogos fracassaram fazer em 2000 anos. Você espera até que a unção da igreja verdadeiramente se dê em casa, aqui.
eles têm fé. Esse pequeno remanescente, depois que a porta dos gentios é fechada, Deus ungirá, então, Deus ungirá uma igreja. E esse é o tempo. A dispensação da graça fechou. Esse é o tempo que Deus está ungindo essa igreja. Quem é essa igreja? Nós, aqui tem um grupo. E nos diferentes países também tem. O que é sujo, suje-se mais. O que é justo, justifica-se mais. E o que é santo, santifica-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. E coisas tomarão lugar. Vê? Algo vai acontecer. Eu não ficaria na frente de alguém que tenha fé do rapto, o irmão Branham disse. Não só isso, mas ele está fazendo hoje. A unção, ele escreveu ali. A unção depois que a porta do gentio está fechada. Isso é o que está acontecendo hoje. Depois que a porta da dispensação da graça fechou, Deus está ungindo a igreja nesse tempo final, a igreja noiva. Com poder, não qualquer poder, poder do alto, poder de Deus, do Deus Criador do céu e da terra. Com esse poder, Senhor, é que desejamos que nossa vida seja enchida, e não por poder humano, mas com poder divino. Encha-me, Senhor, com Teu Espírito Santo. Encha-me com Teu poder. Se pudéssemos ficar o tempo todo pressionando isso, ora e ora e ora, Senhor, me encha com Teu Espírito Santo, pressionando. Seríamos diferentes. Aquela fila era interminável. Quando isso começar, não vai ter fim. Vai ser dia e noite, pegando, aí pressionando, macetando, pressionando, e você verá todas as coisas que tomarão lugar, e será de uma forma progressiva. Tudo está chegando a esse momento de desespero. Não teria necessidade disso, mas às vezes estamos tão confortáveis, cômodos no nosso dia a dia, que nós esquecemos de clamar e de pedir. Por isso que ele prometeu que haveria uma igreja, que teria uma igreja que ele ungiria com o poder, e aí está a promessa. Agora depende de você desesperar para alcançar, para que então Deus se mova em cena. Então eu te dou o poder. Já está preparado, já está pronto. Agora trabalha, fala a palavra. Agora não vai ser clama, agora é fala. Chegará o momento que os filhos de Deus não teremos que pedir, senão falar. Mas falar a palavra, e as coisas vão acontecer. Porque será Deus guiando a nós sem limitações. Será de trono a trono, de onde ele se manifestava. No tempo de Moisés, quando os libertou, ele disse, do meio dos dois querubins, ele falaria ao povo. Agora, nesse tempo, ele estaria falando diretamente a cada coração, a cada pequeno Deus, a cada pequeno ungido, a cada pequeno Messias. E seriam deuses na terra. E o que esse Filho de Deus falar é e será. Assim diz o Senhor. Quando ele falou, eu quero meus filhos, quando ela falou, eu quero meus filhos, ele disse, eu te os dou. Ela falou a palavra. Detenha a tempestade. E a tempestade deteve. E tirou aquele tumor e foi tirado. Palavra falada. Criou um esquilo, alimento, onde não existia. Onde não existia. E ressuscitou um peixinho. Palavra falada. No aperto, e nesse tempo, não se preocupe. Se acontecer algo com alguém que não era para morrer, não tenha medo de falar a palavra sobre ele e o traga à vida. É uma das manifestações do poder de Deus. Isso representa a ressurreição completa.
ese poder Mas esse poder também estaria sendo usado também en este tiempo estaria sendo usado para nesse traer a tempo vida a aquellos aún que se van, para trazer a que vida tuvieron que dar la àqueles vida ahí, que tráigalo a vida mesmo otra que vez. se forem tiverem que dar a vida aí, Fueron las traga-os 5 a vida manifestaciones del novamente. poder de Dios Foram as 5 manifestações do en poder el de reverendo Deus William Branham no en reverendo parte. William Branham, em Cuando parte. esas 5 manifestaciones, Quando y essas ahí 5 cubre todo, manifestações, e aí cobre tudo: enfermedad, enfermidade, salvación, salvação, alimentos, alimentos, control sobre la naturaleza, controle sobre a natureza, ressurreição, todo está ahí. tudo está aí. Oh, bendito sea Dios. Cuando uno ve los frutos de Oh, la tierra bendito seja prometida, Deus, quando a gente vê o fruto da terra prometida, uno le agradece a Dios a gente agradece a Deus por haber quitado la ceguera espiritual por ter tirado a que cegueira teníamos espiritual que y tínhamos haber visto que los frutos son buenos, e ter visto que que lo os que nos frutos são espera es algo bons, tan glorioso que y o que tan nos grande, espera é algo tão glorioso e lo tão demás en grande, esta tierra que tudo demais nessa terra é le passageiro. damos la vuelta y seguimos para Nós adelante contornamos e seguimos para diante, a esos frutos rumo a esses para frutos, tenerlos plenamente para manifestados sin tê-los limitaciones, plenamente con esa manifestados, iglesia sem llena limitações, del com essa poder, igreja cheia del do poder de poder, Dios. do poder de Lléname Deus. con Encha-me tu Espíritu Santo. com teu Espírito Santo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamado. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh mi reclamado. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Tu poder en mí, Señor. Solo tu poder en mí. Seu poder em mim, Lléname Senhor. con esse poder, sin limitaciones, Só teu poder em mim. Encha-me com de punta a esse punta, poder sem limitações, de ponta a todo ponta. lleno Tudo cheio de tu poder. do Todo seu mi poder. ser lleno Todo o meu de ser tu poder. cheio com teu Y eso poder. significa E isso significa ni una pizca de incredulidad, nem o mínimo de ni incredulidade, una pizca de duda. nem uma faísca de dúvida. Que Dios nos ayude Que Deus nos ajude
e tire de nossa vida toda incredulidade, toda dúvida, que é o que não encaixa. É como um ímã ao contrário. Não une. Quando não tem incredulidade, é como o ímã mais certo. Tenta de desgrudar um ímã agarrado no outro, colado no outro. E quanto maior, mais difícil é de desprender. Em reconhecendo o dia e sua mensagem, ele foi a uma fábrica e viu um grande ímã, no qual lhe grudava muitas coisinhas, fagulhos de metal que estava no chão. Era uma fábrica, mas tinha algumas coisas que não agarrava. E ele perguntou por que tem coisas que não grudam aí no ímã. É porque essas são partículas que não são imantadas. Portanto, ficam na terra. Assim serão com aqueles que não têm esse ímã divino. Ficarão na terra e não serão levados à ceia das bodas do Cordeiro. Uma vez que esse ímã passa e somos imantados pelo grande ímã, o Deus Criador do céu e da terra, nem te puxando pelos pés conseguirá te desprender daí. Nós não tem quem nos tira da era da pedra angular. Estamos imantados como as duas pirâmides que formam a estrela de Davi. Essas duas pirâmides, ninguém poderá separá-las. Por isso o reino do Messias Príncipe será estabelecido em Israel. E ninguém, nenhum governo terreno, nenhum povo, país ou nação destruirá Israel. Porque eles e para eles está a promessa que em seu território será estabelecido esse reino messiânico. E, consequentemente, aí tem uma promessa. E o que é melhor que essas duas pedras angulares, unida uma à outra, primeira e segunda vinda, ministério de Moisés e Elias. Isso está selado aí. Esse é o sinal do fim do tempo. E o sinal sempre é um profeta. Bem, essas palavras de saudação pelo Dr. William Soto Santiago, estaremos escutando nesses momentos, que foi pregado 22 de janeiro de 2009. Assim vamos deixar conosco o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.